Olá, boa tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto diferente, nem de equinos nem de pequenos. Hoje a gente vai falar de produção, gado de leite, manejo e mastite. A doutora já está aqui, vamos chamar a doutora Thalita. Iê, Oiê, tudo bem? tudo Boa bem? tarde a todos aí. A gente tem ainda um tempinho. Tô Tá morrendo de bom. saudade de você, professora. Eu também, viu, Carol? Deus, essa quarentena. Nem fala. E a gente não imaginava que a gente ia falar isso, né? Com a história de estou com saudade de estar trabalhando, estou com saudade de estar em casa. Não que não estejamos trabalhando, né? Mas de uma É, maneira um pouco diferente. Às vezes a gente reclama da história da correria do dia a dia, da correria, né, do ficar o dia todo fora. E a gente passa agora a dar valor para umas coisas que de repente antes a gente não, né, se atentava tanto. Mas meu enfim, fases, adaptações importantes também, né? Vamos combinar. De repente a gente presta atenção em coisas que a gente deixava de prestar antes, né? Então eu acho é. que são experiências sempre, sempre importantes. Vamos achar, vamos ver Prazer, as coisas, né? No né? mundo de coisas ruins que está acontecendo, né? Exatamente, exatamente. Prazerzaço. Fiquei muito feliz com o convite, feliz Agradeço, com a agradeço. oportunidade. Estou aqui, ó, aprendendo, hein? Porque você sabe que uma coisa é estar lá no meio de todo mundo, dentro da fazenda, outra coisa é esse trem aqui, ó, É, vai me não, mas a gente ajudando aí, vai. ó. Bom, eu sei que o assunto é muito extenso, eu sei que a gente poderia Muito. falar horas a fio, então a gente vai tentar resumir de uma forma que as pessoas consigam entender e que a gente consiga passar o recado para todo mundo sobre leite, Lei. criação, mastite, Vaca, aquela delícia que a gente sempre fez lá na faculdade. delícia, delícia. Saudade de falar disso. Quer dizer, De, falo ainda, né? De um jeitinho diferente. Saudade sim, de sentir cheiro, né? De estar com todo mundo. sim. Então, diga, doutora, pode dizer um pouco aí para as pessoas do seu trabalho. Eu sei que a doutora presta consultoria em fazendas para ajudar produtores, fora ser professor. Também. Então, Hoje diga. um pouco vou falar, então, para quem não me conhece, meu nome é Thalita Cook, sou zootecnista por formação, e pós-formação também, né? Porque eu fiz mestrado e doutorado na zootecnia, na área de produção, que é o que eu amo fazer, né? Sou professora, também amo fazer isso, né? Muito, diga-se de passagem, também, ó. E também tenho uma empresa de consultoria pecuária. Então, hoje, até em função, né, de todo o meu trabalho, toda a minha carga horária nas universidades, é um pouco mais difícil eu conseguir organizar o tempo para estar dentro de propriedade, né, só final de semana ou à distância, né? Mas é algo que eu não abandonei, não consigo também, né? Porque adoro estar lá. Então, sempre que posso, carrego meus alunos para estar lá comigo, mas vou levando, né, devagarinho cada uma das coisas. Estou muito feliz. Obrigada mesmo pelo convite. Falar do que eu gosto é sempre um prazer. Espero Para poder mim é um ajudar, prazer tê-la aqui e eu também sou muito querida. feliz de ter você como professora. Foi Oh, muito, amor. para mim foi Obrigada, muito produtivo e você me ensinou muitas coisas. obrigada, querida. Falando Obrigada. de criação no Brasil, então vamos falar um pouco sobre os tipos de criação que a gente tem no Brasil, leiteira, que a gente vai especificar, vamos falar mais de leite Tá, hoje, né? fechado sobre sistemas, né? Quando a gente fala de sistemas de produção de leite, no Brasil, né, o fato de estarmos aqui, não dá para a gente ignorar que a gente ainda tem muita produção extensiva, né? A gente tem uma produção de leite muito pulverizada no Brasil. Então a gente tem um pouquinho de leite sendo produzido em cada lugar. E em propriedades muitas vezes sem intensificação de produção, sem um controle efetivo. Então, isso ainda representa muito da nossa produção de leite, né? É claro que nossos índices produtivos têm aumentado muito, isso tem mudado aos poucos, né? Nos últimos anos principalmente, mas não dá para ignorar que a gente ainda tenha esse tipo de sistema de produção ainda mantendo boa parte da produção de leite que a gente faz no Brasil, tá? Mas quando se pensa realmente em controle, em eficiência, a gente já vai para os sistemas intensivos de produção.
E uma característica muito comum no Brasil é fazer essa produção a pasto, até pelas nossas condições ambientais, naturais, né? A gente tem área para isso, a gente tem clima para isso, a gente tem forragem bem adaptada, a gente tem espaço para isso. Então, economicamente falando, né, é muito mais viável para a gente produzir a pasto do que realmente a gente pensar em outros sistemas, que a gente também tem muito aqui no Brasil, mas proporcionalmente não se comparam, né? Que seriam os sistemas de confinamento, com modelos de instalações físicas diferentes também, mas com uma outra proposta, né? Um controle mais efetivo de cada um dos animais dentro de instalações, recebendo uma dieta aí 100% no coxo, o que requer não só um investimento diferenciado, mas também uma estrutura de manutenção diferenciada, né? Então, a base da produção intensiva no Brasil é feita ou a pasto, de maneira intensiva, com sistemas de rotação de pastagem, com estratégias de suplementação, ou num ponto extremo em confinamentos. Mas brasileiro ainda é criativo, né? Porque a gente ainda trabalha com semi-confinamentos, que seria aí uma junção desses sistemas, né? Então, os animais normalmente nesse tipo de sistema são mantidos a pasto, mas recebem no coxo uma dieta, pelo menos num trato, que eles receberiam se estivessem numa condição de confinamento, como uma forma de aproveitar melhor o ambiente, né? E potencializar um pouco mais a condição de alimentação desses animais e produção na sequência. Então, basicamente, seriam essas opções que a gente mais trabalha aqui no Brasil. Sim. E aí, a gente falando disso, as pessoas têm uma impressão que a produção no Brasil, a vaca é judiada, ela não tem bem-estar, e aí eles... Não é verdade, professora? Fato, fato, fato. E aí a gente tem que entender que para uma vaca poder produzir, ela tem que estar em bem-estar, porque senão ela não produz, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o que a gente faz, o brasileiro faz, o produtor brasileiro faz para manter esses animais saudáveis hoje? Eu acho que falar de saúde de uma maneira geral, Carol, falar de um trinômio, não é um fator só, né? Então, eu sempre enxergo assim, e passo assim para os meus alunos e para o produtor também, que falar de animal saudável é falar de um trinômio. Primeiro, falando de fato de profilaxia, né? Porque é muito mais econômico e viável, eficiente, você evitar que um animal adoeça. Os clínicos que me perdoam, que adoram, né, dar uma curada nas coisas, mas é muito mais viável, economicamente falando, muito mais viável para o animal, numa condição geral de bem-estar que você citou aí, eu vou falar sobre isso também. É muito mais viável manter esse animal evitando que ele adoeça do que pura e simplesmente apagando incêndio e tratando depois. Então, quando eu falo de profilaxia, eu estou falando de profilaxia e cuidado tanto na manutenção do animal quanto do próprio ambiente no qual esse animal está inserido, né? Se a gente trouxer a questão da profilaxia para o ambiente, eu estou falando do local que mantém esses animais, seja uma instalação física ou não, mas que pode ser um ambiente propício para a proliferação ali de agentes infecciosos, contaminantes. Por outro lado, quando a gente pensa em profilaxia com os animais, a gente pode, a princípio, falar de controle com vacinação, controle de parasitose, endo e ectoparasitose. Então, aqui a gente já está falando de prevenir o animal adoecer, mas não é só isso. Aí tem uma outra condição dentro desse nome que eu acho que é super importante para falar de saúde, que é falar de status nutricional. Então, é a condição básica de vida, animal está bem nutrido. Se a gente pensar em produção, muito mais, né? Um animal não bem nutrido não só não produz, como não consegue estar saudável, é a condição base. E trazer isso para a vaca, isso é um desafio ainda muito maior, né? Eu sempre também costumo dizer isso em sala de aula, que não tem nada mais exigente fisiologicamente para um animal do que produzir leite. Isso independente se eu estou falando de uma fêmea ou estou falando de uma genética leiteira. Então, são animais naturalmente mais exigentes. Trazendo isso para as vacas que vão estar produzindo leite na fazenda, a gente tem grupos de vacas dentro de um período de lactação ou de secagem que tem características completamente diferentes. Se a gente não atende nutricionalmente cada um desses animais nesses momentos específicos, fisiologicamente específicos, a gente limita a condição desse animal produzir por consequência de estar saudável, né? Uma ferramenta muito importante que não dá para deixar de destacar quando a gente fala dessa manutenção de saúde de animal, avaliando o status nutricional, é score de condição corporal. Uma ferramenta simples que a gente pode treinar funcionário para usar, mas acaba sendo um termômetro do dia a dia
né, de avaliação desses animais que estão aí dentro da propriedade produzindo, sejam elas produzindo leite ou no final da gestação, aí num período seco, que a gente vai discutir depois também. Então, esse outro ponto fundamental dentro desse trinômio, né, garantia desse status nutricional adequado. E aí entra a história do bem-estar, que é uma coisa que você citou, né? Falar de bem-estar é uma condição sine qua non para a produção animal. Isso é extremamente importante que fique muito claro. E aqui vou além, Carol. Poderiam. Eu tenho vontade de criar um letreiro, né? As pessoas olharem para mim e isso ficar piscante, assim. E vai além, não estou falando só de produção de leite. Toda e qualquer atividade pecuária que busca eficiência de produção depende de oferecer para os animais condição de bem-estar. E bem-estar é ciência. E como ciência é mensurável, então se cria protocolos para esses animais, levando em consideração conhecimento de etologia, de comportamento animal, condições de ambiente, e ainda se mensura, através de características desses animais, se eles estão sendo atendidos ou não. Então, se a gente consegue, né, trabalhar com profilaxia, trabalhar com status nutricional adequado e garantir para os animais condição de bem-estar, sem dúvida nenhuma, a gente não vai ter problema de saúde em rebanho, independente de qual seja. Sim. Respondi muito, né? A importância genética nessa produção também faz parte. Fundamental. Uma cerejinha no bolo do trinômio. Essa é total, Carol, essa é total. Porque aí se eu estou falando também de animais geneticamente superiores, né? Se eu estou falando de uma seleção genética para aumentar essa aptidão de produção, eu estou trazendo junto disso uma eficiência maior, só que uma sensibilidade maior também. Né? Então, é uma coisa que é extremamente importante, principalmente para dentro de propriedade, a gente levar isso. Porque dificilmente o produtor consegue enxergar que o animal dele consegue produzir muito com baixo custo, com baixa manutenção. E essa mágica a gente não conseguiu dentro da ciência ainda. Quanto mais eficiente para produzir um animal mais exigente para gerar esse produto, esse animal vai ser. Então, ele pode responder muito bem? Sim, o animal é uma máquina de produção, independente de qual seja. Só que para ele gerar esse produto, ele precisa ser, né, mantido. E essa condição de manutenção é fundamental. E quanto mais eficiente a genética, mais exigente esse animal vai ser para isso também. E para leite, isso é absurdo. Assim. Então, para a gente entender rapidamente, né? A vaca emprenhou, aí ela vai ter a gestação, ela teve o bezerro. Aí ela começa a entrar num processo produtivo. Sim. Sim, deu uma cortadinha aí, Carol. Não sei se eu também ou só o seu. Isso. Tá me ouvindo? Eu tô aqui, tá meio lento, cortando. A tua imagem tá meio parada, mas agora tá voltando. Vamos lá. Se você puder repetir agora esse final, agora voltou. Eu não tô ouvindo, tá sem som. Tô te vendo, mas não tô te ouvindo. Tá bom. Caímos. Tá aguardando a doutora conectar. Voltou? Agora acho que deu. Voltou. Gente, eu já fiz tudo que eu posso na minha internet e às vezes ela cai assim. Bom, eu estava dizendo, agora tá me ouvindo? Agora tô ouvindo. Estava dizendo que para a gente tentar explicar rapidamente como que é esse ciclo até começar realmente a produção, para que as pessoas entendam como funciona rapidamente, só para a gente poder entrar no próximo tópico, bezerro ao pé ou bezerro em bezerreiro. Fechado. Então, assim, eu acho que para a gente entender esse ciclo de uma maneira didática e simples, é bacana pensar numa novilha que nunca pariu na vida, né? Então, a gente tem o desenvolvimento de uma bezerra que nasceu na fazenda, que vai se tornar uma novilha,
vai chegar num peso de maturidade sexual, ótimo para essa primeira concepção, e aí ela vai ser inseminada a primeira vez. Então, disso, ela vai ter a sua filha gestante lá no setor de recria. A partir do momento que ela está num momento aí já de proximidade de parto, aí sim essa fêmea vai lá para a maternidade, né? Normalmente dentro já de um setor de vacas adultas. E a partir do momento que ela parir a primeira vez, aí sim ela vai incorporar o grupo de vacas em produção, né? De animais adultos produtivos. Aí essa fêmea vai iniciar uma lactação, né? Essa primeira lactação da vida dela. Porém, pensando em eficiência produtiva, no intervalo de tempo mais curto possível, ela tem que ser fertilizada de novo. Então, ela vai ter um início de lactação em que ela vai estar apenas lactando, né? Momento esse extremamente importante, porque é o momento que a gente tem pico de lactação, a gente tem mobilização de reservas corporais, e além dessa responsabilidade toda de produzir esse leite em pico, ela ainda tem a responsabilidade produtiva de ciclar novamente de maneira fértil. Então, a gente tem que inseminar essa fêmea novamente. Aí, essa fêmea, uma vez, né, prenhe novamente, ela vai lactar ainda, porque ela vai entrar no segundo terço dessa lactação, e depois terceiro terço dessa lactação, já gestando. Então, ela passa pela fase que a gente chama, né, de uma fase em que ela está lactando e gestando. Então, ela vai ter aí os 2/3 da lactação, 3/3 da lactação, correspondendo aos 2/3 iniciais da gestação dela. Então, ela fica tanto lactando quanto gestando. Porém, no final dessa gestação, na fase aí que corresponde ao finalzinho dessa gestação, é o momento em que ela vai ser seca. Ela vai deixar de lactar e vai apenas gestar, para parir novamente e repetir o ciclo novamente. Então, a vida produtiva de uma vaca eficiente, de uma vaca que também é mantida num sistema de produção eficiente, que garante para ela condição fisiológica para isso, essa fêmea vai lactar mais gestar e depois só gestar, para se preparar para a próxima lactação, lactação mais gestação e consequente gestação. E assim sucessivamente. Ficou claro? Foi sucinto assim, do jeito que você queria? Tudo bem? Deu? Pronto. Melhorou? Eu não caí, não, eu despenquei, eu acho. Bom, então, quando que eu escolho ter o bezerro? Quando eu escolho ter o bezerro ao pé e quando eu escolho ter o vamos bezerro lá. a pasto? Essa é uma decisão, né, sobre a forma de manutenção desses animais, que não deixa de ser uma forma da gente pensar nesse aleitamento, né? Então, escolher o ambiente onde esse animal vai ser mantido é determinar qual que vai ser o sistema de aleitamento. Isso é uma escolha, uma decisão que tem que levar em consideração vários fatores, né? Primeiro, não é uma escolha pessoal, isso tem que ser muito claro para todo mundo. Eu respondo disso demais em sala de aula, mas professora, eu não posso deixar a bezerra no pé da vaca? Essa é a grande questão, né? Isso não é uma escolha pessoal. É uma escolha feita através de vários fatores que vão... Genética desse animal. E por que a genética? Porque existem animais, né, existem raças que foram selecionadas, e aí eu tô falando de animais taurinos, né, animais europeus, que foram selecionados para não dependerem da cria ao pé, para estimular primeiro, né, pensando em estímulo nervoso, hormonal para a descida do leite. Então, são animais que foram selecionados já, e eles não dependem da presença física da cria para estimular essa descida do leite. Agora, se a gente pensar em animais zebuínos, a gente ainda tem muitos rebanhos dentro das raças que dependem dessa presença física da cria ao pé da mãe para conseguir, a princípio, determinar essa descida do leite. Então, isso é um ponto fundamental, porque se a gente está falando de alimentar a cria, a gente está falando de alimentar com leite, que é o produto base para ser comercializado.
Então, são coisas bem distintas. Então, esse é um fator genético. Tem animal que precisa da cria ao pé e inviabilizaria, muitas vezes, alimentar ele de forma artificial, já que ele precisa estar ao pé da mãe para fazer ordenha, e animais que já não dependem. Esse é um ponto. Tem um outro fator que está relacionado também com a questão produtiva. Falar de uma estratégia de um aleitamento artificial, né? Oferecer leite artificialmente para as bezerras dentro do bezerreiro, é uma estratégia que tem um custo. Apesar de toda eficiência, porque é sim mais eficiente oferecer leite na mamadeira, porque a gente está controlando de fato quantidade, a gente está determinando de fato o número de refeições, se ela está consumindo ou não a quantidade mínima de leite que ela precisaria, além dos outros alimentos que ela vai receber, né? Enfim, a gente está fazendo todo o controle efetivo dessa ingestão, né? Um animal ao pé da mãe, o que a gente consegue fazer, se ainda faz um aleitamento natural controlado, é estimar quanto essa cria consome, né? Então, é um ponto dentro da produção que não tem muita discussão. Se eu ofereço, eu sei quanto consome. Se está consumindo da mãe, eu presumo quanto consome. Agora, se esse animal, né, se essa fêmea aí, se esse padrão genético tem uma limitação da quantidade de leite produzido, não dá para a gente imaginar que uma vaca produzindo muito pouco teria viabilidade da gente tirar metade do que ela já produz de leite para oferecer para a cria artificialmente e ainda gastar parte da outra parte de leite para comprar utensílio, para pagar funcionário, para fazer esse trabalho. Então, é um outro ponto fundamental nessa discussão, né? A gente tem que levar em consideração a produtividade desse animal. Então, a produção da vaca tem que custear o aleitamento dessa cria. Então, é outro ponto aí, né? Essa quantidade de leite que ela produziria. E outra coisa muito importante nessa história também, controle sanitário que a gente conversou agora há pouco, né? Eu falei de profilaxia de maneira geral, falei de ambiente, mas entra uma outra questão que é a própria organização logística da propriedade. Então, quando eu falo de usar utensílio para alimentar uma bezerra, apesar de todas as vantagens de fazer isso, eu posso, de repente, se eu não tenho um manejo de higiene adequado de instalação e de utensílio, trazer um problema de higiene de utensílio. Se eu não tenho produção mínima de leite dessa vaca, que custeie também, né, essa atividade, esse manejo. E ainda tem uma genética que é dependente, não tem jeito, não é uma escolha. É a única opção que se tem. A gente vai trabalhar com cria ao pé. Agora, por outro lado, se a gente já tem vacas que geneticamente não dependam da presença da cria ao pé para estimular a descida de leite. Se eu estou falando de vacas que têm uma produtividade minimamente razoável, que conseguem produzir, inclusive, para custear esse manejo. E a gente tem um manejo de eficiência, de higiene, de instalação, né, de utensílio, aí sim se recomendaria, pelo fato de termos um controle muito mais efetivo, né, de quanto esse animal consome, um aleitamento artificial. Que aí a eficiência, sem dúvida nenhuma, é muito maior. Deu para entender? Que susto. Eu também, gente. A minha internet tá caindo. Eu não tô conseguindo manter estabilidade. Já troquei tudo que é possível. Oi, professor. Não fugi, tô aqui. Eu Tô aqui. sei, desculpa. Eu já troquei tudo que era possível aqui. Eu não sei o que está acontecendo com a minha internet. Não tem problema, Carol. Tô Bora tentando. lá. Eu sei, tô vendo. Vamos lá, estamos aqui, firmes no E aí, propósito. olha, eu não sei o que a gente fala primeiro. Se a gente fala primeiro de mastite ou de secar vacas. O que você prefere? Eu acho que você quiser, meu bem. Fique à Porque vontade. o Porque as que que coisas... vem primeiro? A mastite vem primeiro se a gente não seca ou se a gente seca? O que vem primeiro? Elas vêm meio juntas se a gente não manejar direito, né? Então não tem jeito. Eu acho que assim, até para todo mundo entender melhor as fases, eu acho que de repente falar do que é secagem, né? O período seco seria mais interessante. Aí depois a gente fala da mastite, que pode acontecer nesse Tá. período seco. Não só, mas né, nesse período seco também. Então vamos lá.
Eu comentei com vocês agora há pouco que a gente tem umas fases, né? Algumas fases da produção, né? Dessa fêmea que pariu a primeira vez e se tornou uma fêmea produtora de leite. Então, a fase que ela está lá, inicialmente só lactando, aí ela vai emprenhar novamente, vai continuar lactando, fica lactando mais gestando. Aí, quando ela está no final da gestação, a gente acaba com essa lactação se é que não cessou sozinha, né? E esse é um fator também. Muita gente me pergunta quanto tempo dura uma lactação. Existem vários fatores que influenciam na persistência de lactação de uma fêmea. A gente tem fatores genéticos envolvidos nisso, fatores individuais envolvidos nisso, além de manejo, né, que pode propiciar aí um aumento ou não nessa manutenção de leite aí que essa fêmea vai produzir durante essa lactação. Agora a questão é, o que é esse período seco, né? Até pelo termo, é um período sem a produção de leite. Para animais que estão dentro de uma propriedade eficiente, que fazem esse controle das fases de maneira eficiente, esse período seco não significa período improdutivo, porque ela está no final da gestação. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Período seco, porém gestando, não seca e vazia, não gestando, ociosa, tá? Então, é isso que a princípio todo mundo tem que entender, que falar de período seco é falar de período com gestação no final. Então, existem dois fenômenos fisiológicos acontecendo nesse período seco que são fundamentais também a gente entender. Final de gestação. Final de gestação é essa onde acontece o máximo crescimento fetal. Então, no mínimo 2/3 do crescimento dessa bezerra, tá? A palavra tem poder. Bezerra que está sendo gestada, vai vir desse final da gestação. Então, a maneira como a gente vai lidar com essa fêmea gestante, nesse final de gestação, pode determinar e influenciar muito na qualidade dessa bezerra, no peso que ela vai nascer, né, na condição que essa fêmea vai parir, essa bezerra, enfim. Então já tem uma questão fisiológica do final da gestação. A gente tem que garantir, nesse período seco, condição para esse máximo crescimento fetal e a produção de uma bezerra de boa qualidade. Outro ponto, descanso de glândula. É muito comum ainda a gente enxergar dentro de propriedade, produtor visualizar período seco como período improdutivo da vaca. E é exatamente o inverso. A gente tem que pensar no período seco como um período de investimento da próxima lactação. Porque apesar dessa glândula, né, mamária estar aí cessando a produção, a lactogênese dessa lactação anterior, ela vai ter que se preparar, se refazer para produzir para a próxima lactação. Então, manejos de secagem, além de propiciar esse crescimento dessa bezerra que vai nascer, tem por função também preparar a glândula mamária que vai produzir o leite na próxima. E o que a gente espera é que é sempre a próxima lactação. A coisa que a gente tem que entender é o que fisiologicamente está acontecendo aí. Final da gestação e preparação para o início da próxima lactação. E aí não adianta só pensar em lactação, produção do leite. Porque antes disso, nesse período seco, a gente ainda tem preparação para a secreção de colostro. Então, toda a concentração de imunoglobulina e preparação para essa nova lactação vai acontecer nesse período de secagem. E aí, não sei se de repente era isso que você me perguntar na sequência, já estou falando também, né? Esse período, né, que a gente vai usar para secar essa fêmea, dentro de uma questão fisiológica de glândula, a gente precisaria de 30 dias antes desse próximo parto. Porém, até por um critério de segurança e pensando ainda nesse máximo crescimento fetal, o que normalmente acontece é uma secagem 60 dias antes do próximo parto. Quando a gente tem uma vaca de alta produção, ou ainda, né, uma persistência de lactação muito, muito grande, com uma produção de leite ainda no final dessa lactação muito alta, nem sempre o produtor consegue secar com 60 dias pré-parto. E acaba estendendo um pouco mais essa lactação e secando com 45. Mas ainda dentro de uma segurança para preservação dessa glândula, né? Refazimento dessa glândula e preservação desse máximo crescimento fetal, que acontece principalmente no finalzinho dessa gestação, tá? Uma outra coisa que é importante falar dentro de período seco é um período de transição. Os últimos 21 dias dentro desses 60, né, de período seco, é uma fase em que, além desse crescimento fetal ser muito grande, a gente começa a ter mudanças hormonais, metabólicas muito significativas para esse animal. E aí é um momento em que ela ainda limita consumo voluntário.
Então, ela tem uma queda muito drástica no consumo alimentar. Imagina, então, o contrassenso fisiológico. Esse animal está tendo aumento da exigência energética, aumento da exigência proteica, por todo esse crescimento da bezerra, por essa preparação e esse refazimento glandular, e ela ainda naturalmente come menos. Então, é um grande desafio para a gente, nesse finalzinho de gestação e principalmente início da próxima lactação, atender nutricionalmente essa fêmea, que é o que a gente já conversou lá atrás, né? Faz parte até da garantia de saúde que esse animal tem. Deu pra entender? Certo? Thalita. Estou cá, amore. O bom é que espera você terminar de falar a pergunta toda para cair. Você já reparou? Ah, é? É que a gente combinou aí o sistema. Você fala tudo aqui, né? A gente combina. Cai, mas deixa eu terminar de falar. Não me interrompe, não. Exatamente. Então, olha, e aí o final eu não consegui ouvir. Você explicou sobre mastite e sobre... Não, eu só falei do período seco, né? Da definição do período seco e o que estaria acontecendo dentro do período seco. Tá. E qual é o momento que essas vacas começam a apresentar mastite aguda? Porque nós temos duas mastites, né? Tem a clínica, a subclínica. Isso. E qual é o momento que ela começa a apresentar essa afecção? Pode já acontecer nesse final de gestação, finalzinho de lactação e nesse período seco, né? Então, a gente tem algumas tendências de trabalhar com um tratamento seco para tentar minimizar esses danos, né? Mas falar de mastite é falar de algo muito amplo, porque a gente está falando de uma inflamação de glândula, então a gente está falando de uma inflamação de glândula mamária, que é causada por mais de um agente infeccioso, né, e outros agentes, porque na maior parte das vezes são bactérias que causam, mas não só, né? Então a gente tem bactéria causada por fungo, a gente tem mastite causada por fungo, a gente tem mastite causada por lesão. Oi, gente. Estamos aguardando a doutora entrar. Acho que agora foi a dela que caiu, não a minha. Tocar! Ó, pelo menos o povo não vai embora. Não fui eu, não. Ó, ia lá. Pelo menos o povo não vai embora, ó. Tá vendo? O povo volta. A gente vai... O povo não desiste aí, ó. É você, né, Musa? Vamos lá. Bom, então, a gente estava começando a falar de mastite, então, né? a gente... Isso. Então, vamos falar de uma maneira bem geral e bem simples para entender o que seria, né? Então, é um processo inflamatório de glândula, que já pode acontecer inicialmente nesse período seco, então já começa ali. Então, a gente tem alguns tratamentos, né, algumas terapias de vacas secas que têm exatamente essa função, né, tentar minimizar as chances dessa fêmea entrar nesse quadro, né, de mastite, que realmente limitaria muito a próxima lactação, mas é muito importante entender a diferença dessas duas mastites, né? Que, primeiro, não significa que uma derive da outra, porque a gente tem agentes distintos causando essas duas mastites, e muitas vezes ambientais distintas gerando essas duas mastites, que geram também prejuízos distintos, né? Então, eu acho que seria interessante entender de maneira bem simples a diferença entre elas. Então, mastite clínica, esse termo, apesar de ser meio esquisito, quando a gente fala de subclínica, né, parece que é mais ou menos clínica, e não são, como eu falei para vocês, decorrência uma da outra, são agentes distintos, condições diferentes, mas a mastite clínica é aquela evidente, que a gente consegue fazer observação
no leite, né? Então, durante a ordenha, eu consigo fazer a percepção dessa fêmea com essa inflamação, gerada por bactérias ambientais, isso é muito importante que seja apontado também, né? Então, são bactérias do ambiente que causam essa mastite clínica, e elas, de maneira muito direta, elas mudam as características físicas desse leite. Então, por isso que é muito mais facilmente detectável. Só que esse tipo de inflamação gerada por essas bactérias, né, esse tipo de mastite, ele tem que ter tratamento imediato. Essa é a grande questão. A vaca tem que ser tratada imediatamente, né? A gente tem casos de perda de animal por mastite. Então, o animal morre em função de mastite. E é importante que as pessoas entendam a gravidade disso. Não dá para imaginar que uma propriedade não tem mastite, isso é utópico, minha gente. Eu falo que o que a gente tem que fazer é controle efetivo. Falar que não existe é algo que é meio complicado da gente imaginar, né? Enfim. Porém, a gente consegue observar no momento, porque a gente está ali fazendo todos os protocolos, né, iniciais de ordenha e coletando leite, fazendo amostragem para fazer, né, até início de limpeza de ducto de leite, a gente consegue visualizar aí a presença desses grumos que detectariam de uma maneira muito simplista para a gente que esse animal está acometido. E aí esse animal precisa ser tratado imediatamente. Ponto importante também dentro do manejo, porque o leite desse animal não pode ser misturado com o leite das demais fêmeas. Então, tem propriedade que trabalha com uma ordenhadeira balde ao pé para fazer já a retirada do leite dessa vaca, porque ela precisa ser ordenhada dentro desse tratamento, né? E aí é feito o tratamento imediato desse animal. E o leite não pode ser misturado, porque a gente faz contaminação do tanque como um todo, né? Agora, quando se fala de mastite subclínica, essa é a grande questão, é aquela silenciosa, que olhando pura e simplesmente para o leite, a gente não consegue fazer uma detecção, mas não significa que a gente não tenha que fazer essa prevenção também. Como que a gente vai analisar, a princípio, quantificar a presença dessa mastite? A gente vai fazer isso com exames muito simples, e o mais comum de todos que a gente tem dentro de propriedade rural é CMT, né? Então a gente consegue fazer uma observação muito simplória, amostralmente, dentro, né, do nosso lote aí do rebanho, porém, de uma maneira também rotineira, tem que fazer parte da rotina. E qual que é a grande questão? Essa bactéria que gera essa mastite é contagiosa. Então, a linha de ordenha é o principal agente de contaminação. Então, o fato da gente não ter uma rotina dentro do protocolo de ordenha vai ser o que, de fato, vai contaminar esses animais. E se a gente não faz essa análise, é aquela que é silenciosa e vai espalhando para todas as demais vacas dentro da ordenha e, em função disso, a gente tem o rebanho todo contaminado. Então, apesar da mastite clínica, né, ser evidente, a princípio já inutilizar momentaneamente o leite daquela vaca, porque a gente não pode fazer comercialização, eu estou vendo, estou separando e estou tratando. E as outras? E essa mastite clínica, que não me impede a comercialização, né? Que eu não vou fazer tratamento imediato, vou fazer de repente em período seco. Por outro lado, ela está espalhando no meu rebanho e vai me trazer outros prejuízos. Porque eu estou falando de animal que vai começar a produzir menos, estou falando de animal que vai ter uma persistência de lactação menor, e aquela história do prejuízo que a gente tem com a goteira da torneira vazando. Que eu não estou, de repente, observando, mas chega no final do mês, eu vejo a conta de água, eu tomo um susto. Então, quando a gente analisa a produção dessa fêmea como um todo, a gente vê a perda que teve, né, nessa produção ao longo dessa lactação em função da presença dessa mastite. Então, esse controle tem que ser feito rotineiramente. Quando eu falo rotina, é rotina mesmo, não é de vez em quando, não é só no dia que o veterinário está na fazenda. É todo o protocolo que começa desde da chegada dos animais dentro da sala de ordenha, do buscar os animais, seja no pasto, seja dentro do confinamento, a condução desse. Acho que o seu travou aí de novo. Voltou, Carol? Tá me vendo? Fala comigo para ver se estou te ouvindo, porque eu acho que o seu áudio, ó.